Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa gravação aqui do primeiro, e não será o último, podcast, onde nós vamos falar do Anicast, né? Porque eu sou dessas. E eu tive a ideia de fazer esse podcast aqui para vocês, na verdade, com um intuito mais de passar algumas informações, tá? A princípio, eu até queria que o podcast fosse ao vivo, mas acaba sendo muito complicado para mim. Eu já faço as lives de terça-feira, às 8 horas da noite. E aí ter mais um, né, compromisso às sextas-feiras fica um pouquinho mais complicado por conta da rotina aí que a gente tem. Mas eu queria deixar aqui no podcast um espaço reservado para a gente falar mais de algumas informações que são muito importantes, que estão relacionadas mais à parte também da estética, mas que envolve algumas partes como estratégia, marketing, também finanças. Porque uma das principais queixas que eu tenho, né, dos alunos e também de alguns colegas, tá? Porque quando a gente se forma, quando a gente vai para o mercado da estética, a gente não tem aquele preparo, né? Nós já estamos num país que a gente não tem educação financeira, pelo menos eu não tive, tá, gente? Enquanto eu era estudante, eu não tive nada de educação financeira. A gente tem ali alguns módulos, tá? Pelo menos na biomedicina, nós tivemos um módulo falando ali, abordando a parte de laboratório, mas aí é laboratório de análises clínicas, tá? Também que não envolve muito aquela questão mais financeira, vamos assim dizer, é mais uma parte de gestão e organização, mas não tanto a parte financeira, tá? Então eu quero aproveitar, trazer aqui para vocês também essa parte que eu acho que é muito importante, que é justamente onde, né, você sai ali de um mercado que muitas vezes os profissionais não estavam dentro da estética. Eu conheço várias pessoas logo no começo, quando a gente iniciou, com minimamente invasivo, principalmente lá 2012, 2013, as pessoas tinham um trabalho, tá? Era um CLT. E aí quando a gente vai para o outro lado, né, que a gente brinca, fala que vai pro outro lado do balcão, as coisas tendem a ser um pouco diferentes. Por quê? A gente não tem noção de nada que seja voltado ao empresarial. Então, a primeira coisa que bate assim muito forte na gente é o quê? Além de trabalhar com estética, de ser um profissional da estética, você tem que ter em mente o que você é, um empresário. E as coisas aí passam a não ser tão fáceis quanto parece. Então, é isso que eu quero sempre aqui abordar com vocês, porque eu quero até usar algumas das minhas próprias experiências, tá? Para quem não sabe, eu já quebrei. Exatamente, gente, já quebrei no ramo da estética, mas aí dei a volta por cima, consegui hoje me estabelecer. Eu vivo da estética, então é uma coisa que é muito importante, porque eu vejo algumas frustrações de alguns colegas que entram no mercado e acabam saindo, muitas vezes não por falta de conhecimento, de habilidade na parte da estética, mas sim por conta mesmo dessa falta da gestão. Porque parece muito fácil, muito tranquilo, mas na verdade não é. Então envolvem uma série de fatores, né? Desde a escolha do local onde a gente vai realizar os atendimentos, né? Num primeiro momento, nossa, eu vou trabalhar em parceria com alguém, ou então eu vou abrir um espaço próprio, né? Quanto você tem ali de capital. Então, tudo isso acabam sendo questões que podem levar a um erro, quase que deixando vocês num ponto muito crítico e tendo muitas vezes que finalizar ali os trabalhos ou então até mesmo partir para trabalhar em alguma franquia ou para outra pessoa. Não que isso seja ruim, tá, gente? Ó, pelo amor de Deus, quero deixar isso bem claro. Porque no começo é muito importante. E uma das primeiras coisas que eu acho que me faltou quando eu fui para o mercado, porque eu sempre fui CLT, é que eu me joguei nessa parte do empresariado e aí foi onde eu acabei quebrando de fato a cara. Por quê? A gente não está habituado a esse mercado, né? As taxas, pagamentos ali, né, de impostos e tudo mais. Então são algumas coisas ali que acabaram me pegando e também principalmente falando, atenção, principalmente falando a questão da precificação, tá? Porque eu vejo muito curso mostrando assim
olha, você coloca o preço ali de tantos reais, é de tanto a tanto que você vai cobrar por sessão. Só, gente, que a realidade, ela acaba sendo muito diferente daquilo que a gente pratica, tá? Porque envolvem aí uma série de questões. Então, são esses e vários assuntos que eu quero abordar com vocês aqui nesse podcast. Mas, para o início, para ter ali, né, um primeiro, vamos assim dizer, um primeiro episódio do podcast, eu quero falar de como é essa saída, essa transição, muitas vezes, né, que os profissionais têm do CLT para ter o próprio negócio, que não é tão simples assim. É uma coisa muito bacana. Eu sei que tem muita gente que pensa assim, nossa, que legal, vou ter meu próprio negócio, vou fazer os meus horários, vou trabalhar menos. Eu conto ou algum dos colegas aí contam, tá, gente? O começo é bem puxado, e é importante que você tenha muita disciplina, seja muito perseverante e resiliente, porque os 2 primeiros anos vão ser aqueles de porrada atrás de porrada. Principalmente porque você está saindo muitas vezes de um determinado trabalho. É mais fácil quando você já está mais engajado ali na parte da estética e só está indo para uma coisa própria sua, do que quando você sai, como foi o meu caso. Eu saí de um emprego que não tinha nada a ver, tá? A gente não tinha nada a ver, que era justamente a parte ali, né, mais voltado para a indústria. Eu trabalhava com controle de qualidade, já tinha trabalhado também com controle de qualidade voltado para produtos estéticos, de beleza, enfim, mas é um CLT, né? A gente sabe que faça chuva ou faça sol, o seu dinheiro dia 5 e dia 20 tá lá, graças a Deus, né? Porque para mim era uma coisa maravilhosa. Eu nunca tive ideia de ter um negócio próprio, tá? Eu sempre gostei da ideia da segurança do CLT, tá? Eu tinha bem esse perfil bem mais conservador em relação a trabalho. E aí foi quando surgiu a parte da estética. Eu já estava um pouquinho de saco cheio do que eu fazia, né, da onde eu estava trabalhando, e foi aí que eu resolvi fazer essa transição, tá? Então, no primeiro momento, né, eu peguei, né, contando a minha experiência, eu peguei toda ali a minha rescisão que eu recebi, né, mais um dinheiro que eu tinha, e aí eu fui o quê? Montar um espaço, tá? Então aí estão, né, alguns dos primeiros erros que, conforme os episódios, eu já deixei assim bem esquematizado para abordar para vocês cada um desses pontos, tá, gente? Com a finalidade de ajudá-los, tá? Não tô falando que aquilo é uma absoluta verdade, mas assim, é mais com a finalidade mesmo de tentar prepará-los, né, para vários possíveis cenários que possam acontecer. Então, nesse primeiro momento, o que que aconteceu? Eu não tinha nada, absolutamente nada, dessa visão que eu tenho hoje, que eu falo que se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje naquela época, nossa, teria sido sensacional. Eu quis começar grande demais. E é aí que o negócio já começa a desandar, né? Porque, em realidade, a gente tem aquela coisa, né, de nossa, vamos montar um espaço nosso. Você quer que o espaço seja o mais bonito, o mais aconchegante, que seja extremamente assim, né, até algumas pessoas, né, em partes, luxuoso, porque a estética também remete, né, muito a isso, aquela coisa mais glamurosa, né, um lugar bonito, um espaço extremamente agradável. E foi aí que eu já cometi esse primeiro erro, que foi começar grande demais. Então, esse eu acho que foi o pior, tá? De todas as sequências de erros ali que eu tive, o querer começar grande demais foi um dos piores, porque eu basicamente peguei todo o dinheiro e injetei ali, tanto na programação da sala, que eu tinha uma sala comercial que era grande, né? Consegui fazer com que tivessem 4 outras salas, tá? Eram 3 salas e mais um estoque. Então, para vocês terem uma noção, era num prédio, mas era uma sala comercial que eu consegui fazer o quê? Né? Um projeto para que tivessem outras salas também ali de atendimento, fora a recepção, né? E mais um espacinho ali para um coffee. Então, só ali eu já deixei muito dinheiro na mesa, né? E como a gente não tem a questão da educação financeira,
é uma coisa que pega muito no começo, porque a gente não faz conta de coisas assim que parecem que vocês podem agora, nesse momento, tá? Principalmente quem tá entrando nessa área, podem achar que é um pouco absurdas, como por exemplo, fazer conta do copo de café, do copinho de água, tá? Que são coisas que impactam, tá, gente? Pode parecer que não, mas no final do mês, quando você junta todas as suas continhas, você começa a ter ali, né, sentir o coração bater um pouco mais forte, falar, meu Deus, a conta nunca está fechando. Então, eu cometi esse primeiro erro de colocar o dinheiro todo ali, né? Botei no espaço, basicamente, e para montá-lo, tá? Comprei alguns equipamentos, que hoje também é um grande arrependimento. Então, segundo item aí é a compra de equipamentos, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, eu não tive nenhum tipo de planejamento, tá? Até porque eu via algumas colegas, né? Então a gente às vezes segue aquele efeito, né? Manada que o pessoal ensina nos cursos, que aí monta, faz e acontece, compra e vai dar tudo certo. Aí você vai nas feiras e nos congressos e você acha tudo lindo, maravilhoso, sensacional, sendo que na verdade ali já é o primeiro passo para você entrar numa grande de uma furada e começar já o seu, né, a sua parte profissional ali, o seu empreendimento endividada. Olha que bosta, né, gente? Vamos falar português bem claro. Então, o que que acontece? Eu, com a minha falta de planejamento, quis começar grande demais, primeiro erro. Segundo erro, investi em alguns equipamentos. Por que que eu falo que é um erro, tá, gente? Equipamento é ótimo, é excelente. Só que antes disso, você já tem que ter algumas metas, metas e algumas métricas também estabelecidas. Como, por exemplo, qual é o público que eu quero atingir? Qual é o local que eu vou abrir aquela clínica? Como que eu vou começar a trabalhar? Se eu vou iniciar ali primeiro mais com a parte facial, com a parte capilar, com a parte corporal, tá? Então, já fica aí a primeira dica, que é super importante, adquira equipamentos que sejam ali um coringa, tá? Isso faz total diferença, ou seja, aquele equipamento que você vai conseguir trabalhar diversas funções ali, né? Diversas disfunções, desculpa, estéticas e que seja para facial, para corporal, para capilar. Então isso já agrega muito no trabalho de vocês e com certeza aquele equipamento não vai ser ali um elefante branco que vai ficar encostado na sua clínica e você toda vez que passa por ele morre de ódio, o seu olho treme porque você está vendo que ele não está nem se pagando, que também é uma outra condição, tá? A compra do equipamento envolve também uma questão, gente, da precificação, tá? As precificações vão ser diferentes, estou falando precificação, valor final de venda para o seu paciente. Por que que eu digo isso? Porque é muito diferente quando você vai estabelecer um preço, né, um valor final de venda, se o equipamento é seu e já está pago, ou se o equipamento é seu e está ainda, né, pagando as parcelas. Tem equipamentos que são extremamente caros, não tem como adquirir ali, né, a não ser que você já tenha uma clínica com muita atividade, aí sim vale a pena de repente pegar essas feiras, aproveitar as promoções e adquirir ali um pagamento à vista com uma condição, né, de desconto bacana. Ou então, se vale a pena você realizar o que? A locação desse equipamento. Então, esse também é um outro ponto para estabelecer o que? A precificação, tá? Por isso que eu costumo falar, gente, cuidado. Não é porque no curso falou você vai cobrar de tanto a tanto que você já vai lá, coloca esse preço e muitas vezes você não percebe que você está pagando para trabalhar ou trocando 6 por meia dúzia. Que na verdade, gente, no mundo empresarial, eu não sei o que é pior, tá? Porque o tamanho da frustração acaba sendo o mesmo. Mas aprendam aí a converter algumas frustrações em aprendizado, tá? Hoje eu consigo entender isso, que muita coisa que eu vivi lá atrás, né? A gente tem que acostumar a falar assim, olha, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então isso é muito importante também, todo um empresário ter esse pensamento. Porque senão, gente, vocês vão arrancar os cabelos com a pinça e é isso aí mesmo, tá? Porque as contas chegam
E trabalhar por conta, eu costumo brincar que é dia de muito e véspera de nada, porque a gente não tem 13º, férias, enfim, todas essas coisas que um CLT te dá garantia. Se você adoecer, por exemplo, você pode ali ficar afastada. E no seu espaço, e aí, como é que funciona? Então, eu quero mostrar para vocês quais são ali todos esses, né, como que é todo ali um mecanismo mesmo, como que funciona tudo isso, essa parte que você vai gerenciar você como profissional dentro do seu espaço, porque você ali vai ser a profissional, a empresária, tá? Que são coisas diferentes. Entendam que são coisas diferentes, tá? E eu vou ensinar para vocês essa diferença que ninguém ensina, porque eu aposto para vocês que não tem profissional ainda falando em relação a isso de uma forma tão clara. Eu não tô aqui para vender nenhum curso, tá? Nenhuma fórmula mágica e nem uma planilha que já vem com a fada, tá? Para anotar ali tudo para vocês com fórmulas fantásticas que vão fazer você ter ali R$ 1 milhão no final do ano. Porque, minha gente, eu também queria ter essa fórmulazinha mágica, né? Então, se você tá nessa pegada, se você ainda acredita nesse tipo de coisa, já escreve a sua cartinha pro Papai Noel e pede uma caixinha de remédio, porque você vai precisar. Fica a dica, tá? Então, gente, voltando aqui, eu quero mostrar para vocês tudo que eu fiz de errado ali no passado, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo e vocês acabarem aí quebrando a cara, tá? Quebrar a cara com muita coisa, vocês vão quebrar, faz parte do processo, tá? Porém, algumas coisas, aliás, muitas coisas podem ser evitadas durante aí essa transição aí de trabalho. Então, algumas delas, como eu falei para vocês, a questão, né, de como iniciar, a questão dos equipamentos, também lembrar que você tem que estabelecer sim um planejamento, porque como eu falei, você é a empresária e muitas vezes também você vai ser a profissional, tá? Saber quando que é o momento de você delegar também algumas funções ou aquilo que não te compete. Como que é isso, tá? Por exemplo, eu não tenho afinidade com procedimentos como, por exemplo, peeling, tá, gente? Eu faço cada cagada com peeling que vocês não têm noção. Então, eu não tenho aptidão para aquilo. Eu também, eu adoro o resultado, eu acho um procedimento sensacional, mas para quem tem estrutura psicológica para fazer, que não é o meu caso, tá, gente? Porque eu passo mal vendo um froste, eu fico desesperada querendo jogar um balde de água na cara da pessoa e sair correndo, não sei. Então, são coisas que eu falo, né? Nós temos certas aptidões para algumas coisas e não para outras. E é importante você identificar isso, porque não existe, tá, quem vá fazer tudo de equipamento, de minimamente invasivo, né? Ou então algum outro procedimento, porque assim, só o peeling, gente, é coisa pra caramba, tá? Eu tenho colegas que trabalham só com isso, só com peeling, ponto. Por quê? Porque já é a formação mesmo de peeling é gigante, é enorme. Nós temos aí diversos ativos, tá? Assim como nós temos a questão individual de cada pessoa. Então, peeling eu não gosto de trabalhar. Mas o que eu penso? Me convém ficar fazendo um monte de cursos, olha só, tá? Aí já envolve parte de investimento. Me convém aí ficar fazendo um monte de cursos, tá? Para fazer uma coisa que eu tô tentando empurrar a goela abaixo, ou é melhor eu ter o quê? Uma parceria ou um prestador, né? Uma prestadora de serviços dentro da minha clínica que venha de tanto em tanto tempo realizar esse procedimento, tá? Assim também, gente, como a parte de equipamento, tá? Nossa, me convém, por exemplo, eu vou investir num laser de CO2 fracionado ou então num equipamento de criolipólise, se de repente eu não tenho tanto giro para isso, né? É uma coisa assim pontual ou esporádica quando eu faço alguma promoção, tá? E também, por exemplo, que pode acontecer, poxa, não sei operar o equipamento, tá? Às vezes tem alguns lasers que têm plataformas, né, enormes com diversos tipos de tratamento, como por exemplo o Harmony, ele tem uma plataforma ali de vários tipos de tratamentos e ponteiras.
no mesmo equipamento. Então, assim, algumas vezes é viável fazer o quê? Uma parceria. Todo mundo ganha, né? E aí você também fica na segurança do que, poxa, eu não vou fazer uma coisa errada que vá prejudicar o paciente. Então, isso também é muito importante, trabalhar sempre dentro da sua expertise. Então, isso também é um ponto ali que eu falo que é crucial. Então, isso, né, de saber a hora de delegar, quando o que você vai trabalhar, aquilo que você vai se dedicar mais, tá? Que muitas vezes, quando você se dedica a um determinado tipo de procedimento, você consegue ser uma referência ali na sua cidade relacionado àquilo. Por exemplo, um protocolo para flacidez, um protocolo para estrias ou então para emagrecimento. Então, muitas vezes compensa você ficar mais focado nisso e ter o que? Outros parceiros ali no seu espaço, ou então que seja fora e você indique, e aí todo mundo sai ganhando, né, trabalhando de forma que comissionada, tá? Então, esse é um outro ponto a se pensar. E por que que eu falo que você tem que ter um planejamento, tá? Porque você, como empresária, vai tirar um X da empresa e você, como profissional, vai ter um Y, fora o dinheiro que fica para casa, como a gente fala, né? Que é o quê? O caixa, e também tem ali a parte que envolve que ter o dinheiro de uma reserva. Caixa e reserva são coisas diferentes, pelo amor de Deus, tá? Então, são todas essas questões que envolvem, fora, gente, eu nem tô falando aí a questão de manutenção de equipamento, manutenção do espaço, tá? Tudo isso a gente quer sempre colocar a carroça na frente dos bois, e aí a gente se esquece de, por exemplo, pensar inicialmente o quê? Qual é o público que eu quero atingir? Qual é o bairro que eu quero me estabelecer? Qual é o horário que eu vou realizar atendimento? Porque muitas vezes a pessoa tem alguma outra atividade, tá? Tem pessoas que até recomendo. No início, você tem ali um emprego fixo e você tem um período para trabalhar, para iniciar pelo menos com o seu trabalho na estética. Então, gente, mantenha os dois. Eu sei, é cansativo, mas assim, no começo, vocês não vão sentir aquele impacto tão grande daquelas porradas que eu falei para vocês, que os 2 primeiros anos são os mais, assim, pesados, são mais puxados. Não é um padrão, tá, gente? Tem pessoas que abrem a clínica e já conseguem startar de uma forma muito bacana e ter ali um movimento sensacional, mas é como eu falei, essas mesmas pessoas também têm que estar preparadíssimas para momentos como, por exemplo, o que já aconteceu, como uma pandemia, que ninguém esperava por aquilo, pegou todo mundo de calça curta, e aí nessa brincadeira muita gente acabou quebrando, porque não tinha caixa, ou então tinha um caixa, mas não tinha uma reserva, porque o espaço, gente, mesmo ele estando lá paradinho, ele está o quê? Consumindo. Então, quando você tem uma sala, você também tem que aprender que você tem que colocar ali na sua planilha para realizar a precificação, você tem que colocar também o quanto que a sua hora de cabine custa, quanto que o seu espaço custa por hora. Por isso que a importância de saber qual é o tamanho que você vai iniciar aí no seu projeto, na sua empreitada de montar um espaço. E eu falo isso para vocês, gente, porque muitas vezes eu vejo algumas pessoas trabalhando ali, né, em parcerias, e o que que acontece? Às vezes, aquela pessoa que tá ali, sua parceira, tá ganhando a comissão dela, às vezes ela tá ganhando mais do que o dono do espaço, tá, gente? Para vocês terem uma noção. Então, por isso que eu falo, é muito cuidado saber definir quem é você empresária, você profissional, porque essas coisas podem acontecer. E muitas vezes aquela pessoa que está ali trabalhando como, né, a pessoa que está como a comissionada, ela fica tão encantada porque parece muito tranquilo, tá, gente? O empresário ele não vai chegar todo dia chorando as pitangas para você, não. Ele vai botar o melhor sorriso no rosto, né? Ele pode estar quebrado por dentro, pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para fechar esse mês? Só que ali, por fora, ele está com um sorriso lindo no rosto, com uma maquiagem que está tampando os olhos de panda dele ter chorado a noite inteira, desesperado, e com o melhor que ele pode oferecer para você. Então,
muitas vezes, esses outros profissionais, achando que é tudo lindo e maravilhoso, falam, eu vou iniciar o meu espaço. E é aí que ele já começa se ferrando, porque ele quer seguir um padrão da onde ele trabalhava. Porque ele acha que ele não tem que cair o padrão, ele tem que seguir um padrão de como ele estava ali trabalhando, tá? Então, tem algumas dicas, algumas coisas mais básicas que eu quero passar para vocês, além também de alguns guias, alguns materiais que vão fazer com que vocês não caiam nessas armadilhas, tá, gente? Porque assim, como eu falei, parece ser muito fácil, muito tranquilo, mas a realidade, ela é completamente diferente, tá? Então, desde uma organização, um planejamento, tá? Eu dividi essa parte do podcast, porque assim, são assuntos que parecem, tá? Hoje eu dei só alguns spoilers do que vem por aí, mas parecem algumas coisas muito tranquilas e que vocês vão ver que não são, tá? Então envolvem ali desde a parte do marketing, como que vocês, né, podem explorar um pouco essa parte, assim como também a parte ali desde a gestão, também a parte financeira, como, né, trabalhar essa questão da precificação, como fazer o que? A gestão do seu espaço num sentido de que sempre ter não só em mente que você tem que estar com tudo organizado, bonitinho, as salas arrumadinhas, mas o que está por trás disso, tá? A parte manutenção, reparo, a parte de limpeza disso. Então, são várias coisas que vão determinar o que vocês precisam realmente, tá? Ter ali. Também conversei com alguns outros colegas que acabaram me dando algumas dicas também que eu possa passar para vocês relacionados ali a questões legais, tá? Como, por exemplo, as fichas de anamnese, os termos de consentimento, até onde isso impacta e qual é a importância de ter essa documentação muito bem feita, o armazenamento disso, quanto tempo vocês têm que manter essas fichas, o que é importante ter na anamnese e como ela te respalda profissionalmente, tá? Então, até isso também eu vou trazer aqui para vocês. Então, todas as sextas-feiras eu venho com assuntos diferentes e cada um deles mostrando, tá? Então vai ser uma etapa assim, cada uma evolutiva, mostrando desde do comecinho ali do profissional, iniciando nessa etapa da estética, tá? Isso serve inclusive, gente, para quem já tá aí, ó, com meio caminho andado. Porque eu, quando tava para quebrar, eu comecei a aprender muitas coisas que falei, caramba, se eu soubesse disso antes, teria me salvado, tá? Mas já não tinha mais tempo viável para isso. Então, é legal, muitas vezes, vocês pegarem alguns insights daquilo que eu vou passar, porque também tem experiência de outros colegas que eu vou aproveitar e passar aqui para vocês. Então, vai ser uma coisa evolutiva que eu vou mostrar desde ali do início até como estabelecer essa parte financeira muito bem. Desculpa, gente. Estabelecer essa parte financeira para que vocês não caiam ali em erros pequenininhos que lá na frente podem se tornar realmente ali um bicho papão, fazendo com que vocês acabem entrando ali numa bancarrota, falindo mesmo, tendo que fechar o espaço, tá? Então, acompanhe a gente todas as sextas-feiras. Vou disponibilizar esse nosso podcast, vai estar lá no YouTube, tá? É um podcast que eu quero colocar mais assim num período da manhã, para quem puder, né, já querer acompanhar aí na sexta-feira durante o dia todo. E conforme vou tendo mais novidades, eu vou passando aqui para vocês também. Então, não perca nosso compromisso de sexta-feira, é o nosso TuaneCast com tudo aquilo que ninguém contou para você, mas eu tô aqui para dar a real. Então, um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Beijo, beijo e espero vocês na próxima semana. Tendo perguntas, deixem aqui no YouTube que eu vou responder todas para vocês, tá? E sugestões também, tá, gente? Vale tudo aqui, dar sugestão, fazer algum comentário, querer saber alguma coisa nova, o que eu puder, eu sempre trago aqui para vocês. Então,
super beijo e até o nosso próximo TuaniCast.